Olá! Hoje no Precisamos Falar sobre Livros, né? Faz muito tempo que eu não faço vídeos falando resenhas, né, sobre as leituras que eu ando fazendo, mas eu escolhi uma obra especial para poder retornar e a comentar, a compartilhar com vocês minhas leituras, que foi O Dias de Abandono, da Helena Ferrante. E vamos lá, não vou perder muito tempo não. Antes de falar sobre a obra, deixa eu falar um pouquinho sobre a autora, porque a Helena Ferrante ela é uma autora envolta em mistérios, né? Helena Ferrante, para quem não sabe, ela é uma autora italiana, que esse não é nem o nome dela de verdade, ninguém sabe qual é o verdadeiro nome, a verdadeira identidade da Helena Ferrante. Ela optou por isso, né, por se lançar com esse nome, lançar os livros dela, mas não ser reconhecida mediaticamente por isso, né? Ela apenas recebe ali o cheque, né, das obras e tal, e nem a própria editora tem assim uma ideia de quem seja realmente ela, né? E aí ela também ela nunca, ela às vezes dá entrevistas, e quando dá essas entrevistas é por e-mail e tal, então ela não tem uma imagem, não tem uma foto, não tem nada que nos mostre, ninguém sabe nem se é uma mulher, né? A Helena Ferrante mesmo. Algumas pessoas já investigaram já e tal para descobrir a identidade dela, mas ainda mantém esse mistério e é até interessante, é mais legal assim. Mas enfim, eu nunca tinha lido nada dela. Eu já conhecia a obra da Helena Ferrante, né? Amiga Genial, né? A trilogia napolitana dela, mas eu nunca tinha lido de fato nenhuma obra. E eu resolvi começar por essa, Dias de Abandono, e assim, foi uma primeira impressão, um cartão de visita muito impactante, porque não é um livro fácil. O Dias de Abandono é um livro que ele ele não tem pena do leitor, ele machuca, ele fere assim, sem pena mesmo, sabe? A escrita da Helena é muito agressiva, ela não poupa em palavrões, em expressões assim, escatológicas, né? Ela é bem honesta e bem sincera e bem direta no que ela quer dizer. E, enfim, ela me remeteu muito a uma autora brasileira chamada Hilda Hilst, que ela tem uma escrita assim, né, sem pudor, sem ter aquela cuidado assim de não ofender o leitor e tal. A Helena Ferrante ela não tem isso, ela pega aquela personagem e ela destrincha ali a mentalidade daquela personagem, tanto que você mergulha ali naqueles pensamentos, naquela narrativa, e você se deixa contagiar por ela, como se você estivesse vivendo aquilo, né? É uma experiência sensorial também muito forte. Então foi um livro que eu li, ele apesar de ser curtinho, ele tem menos de 200 páginas, mas eu li ele aos poucos, porque tem capítulos que deixam você devastado. E eu digo, nossa, eu preciso respirar um pouco, eu preciso ler alguma coisa feliz, alguma coisa mais esperançosa, para depois voltar para esse livro, porque não dá para você ler ele direto. Né, depende da pessoa também, né? Comigo não funcionou ler ele direto. Então, vamos para a história. O livro conta a história da Olga. A Olga é uma mulher casada já há 15 anos com o marido. E o nome do marido é Mário. Eles têm 2 filhos pequenos, a Hilária e o Gianni, e um cachorro, né? E aí eles vivem muito bem, é uma família assim que aos olhos da sociedade é uma família, sabe, feliz, né? Até que um dia, durante um jantar, o marido levanta e diz que terminou tudo, acabou. Ele pega as malas, junta as malas dele e vai embora. Ele abandona a mulher e os filhos, do nada, sabe? E aí ela fica louca, assim, ela fica sem entender o que está acontecendo, né? No começo ela fica meio descrente,
porque ele já tinha feito algo parecido antes, ele tinha ido fazer uma viagem e tal, mas depois ele voltou para casa e tal, então ela fica pensando que ele vai voltar a qualquer momento. Depois, quando ela vê que ele não vai voltar, ela começa a ficar em desespero, né? Porque é algo assim que ela não estava esperando. Depois ela fica com raiva, ela vai criando rancor, ela vai criando mágoa, aí ela vai começando a questionar o porquê dele ter ido embora, né? Foi por outra mulher, foi por algo que ela fez, algo que ela deixou de fazer, e aí ela descobre que ele realmente tem uma outra pessoa, uma mulher, uma moça mais jovem que ela tem ali nos 39 e 40 anos, a moça tem 20. Então ela começa a pensar que o problema é ela, depois ela coloca que o problema é ele, e aí ela cria uns conflitos com os filhos que não entendem aquilo e cobram dela, colocam a culpa nela, como se o pai tivesse ido embora por culpa dela, e aí ela começa a pensar que ela não tem nada, sabe? Ela era uma escritora quando jovem, e aí ela encontrou esse homem, ela se apaixonou por ele, ela constituiu uma família com ele, ela largou tudo, largou emprego, largou faculdade, largou os sonhos dela para poder dar apoio para ele. E aí, quando ele decide que não, ela não satisfaz mais ele sexualmente ou na vida afetiva geral, e vai embora, sabe? E aí deixa ela com aqueles filhos que são crianças complicadas e deixa as contas, a casa, tudo nas costas dela. Um cachorro que ela não queria, e ele queria muito esse cachorro, nem o cachorro ele levou embora, ele deixou o cachorro com ela. Então ela se vê ali rodeada de mil coisas que ela de certa forma não pediu, que ela aceitou por amor a ele, e enfim, aí ela vai passando por essas fases do abandono, né? Descrença, tristeza, depressão, raiva, ódio, mágoa, vingança, né? Até chegar na redenção. E aí ela começa a fazer várias coisas assim, julgáveis, né? Tipo, negligenciar os filhos, não fazer comida, não cuidar da aparência, né? Viver deitada numa cama, né? Fazer sexo com o primeiro homem que vê, só por questão de se sentir ainda uma mulher desejada. Então ela vai passando por um inferno pessoal muito forte, enquanto o marido estava de boa viajando com a amante, né? Ele seguiu a vida dele e ela não consegue seguir a dela, né? Toda essa mágoa fica dentro dela e ela não consegue sair disso. Isso faz muito mal a ela e faz muito mal ao leitor, porque o livro, a narrativa é um narrador personagem, né? Então a narradora é a própria Olga, então você vai mergulha dentro da cabeça dessa mulher de toda a tristeza, de toda a depressão que ela está passando, e você se sente nisso também, sabe? Então é um livro que exige muito do leitor, você incorpora aquilo e você pensa muito nas coisas também. E eu acho que uma grande lição que a Helena quer passar com essa história é do quanto a gente às vezes negligencia a si próprio em nome do outro, em nome do relacionamento, do amor, né? O quanto a gente, para mostrar que gosta de outra pessoa, larga emprego, larga sonhos, planos de vida, né? E de uma hora para outra se vê sem nada disso quando mais precisa. Então a gente precisa, sim, pensar um pouco na gente, às vezes. Pode ser egoísmo? Nem sempre, sabe? Pensar em si, pensar no seu futuro, na sua carreira, conciliar as coisas, conversar, dialogar, é importante, né? Um relacionamento, ele não se constitui em uma pessoa dando apoio à outra, para a outra crescer e você esquecer de crescer também, sabe? Relacionamento saudável é aquele em que os dois crescem juntos, se apoiam juntos e constroem aquilo juntos, né? Compartilham da mesma responsabilidade. E responsabilidade afetiva também é importante, né? Ninguém é descartável, todo mundo tem um sentimento, todo mundo tem
coração, né? E merece ser respeitado por isso também. Então é um livro que é complicado, é difícil, mas ele é necessário para pensarmos e dialogarmos sobre esse tipo de situação na vida, né? Então, quantas Olgas não existem por aí, né? Quantos Mários não existem por aí que ficam nessa ciranda sentimental, onde um cede demais para o outro cobra demais do outro, e ambos ali não conversam e não estabelecem uma relação saudável, né? Um amor genuíno. Então, fica a dica de livro. Eu recomendo que você leia esse livro no momento em que você esteja bem, que você esteja feliz ou que você esteja tranquilo na sua vida afetiva, pessoal, porque é um livro exigente, é um livro que vai precisar de um respiro, que você respire, né, para não despertar nenhum gatilho, porque não é fácil, certo? Então, obrigado aí para quem assistiu e, enfim, se quiser comentar alguma coisa e tal, né, estamos aqui, adoro falar comentar sobre livros e tal, certo? Então, até a próxima e é isso aí. Até mais.